Quais são os horários que nós temos que orar? 6 horas e 9 Mais forte, um pouquinho. 6 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas e 21 horas. E os nossos motivos de oração? Primeiro, ixi, só o irmão que falou. Qual o primeiro jeito que ixi, ninguém jantou hoje. O batismo com o Espírito Santo. Hoje, o nosso segundo motivo vai ser sobre orarmos pelos nossos adolescentes. E o terceiro motivo para permitir as mudanças do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então, a gente precisa permitir, né? Que o Espírito Santo ele não vai invadir e não vai arrombar a porta. Ele só entra se você permitir, para que ele faça o que for preciso, o que for necessário. Nós vamos nos colocar nos joelhos, né? E, esquecendo, nós também vamos orar por mais 3 famílias hoje, né? Lembra que nós escolhemos 3 famílias ontem? E hoje nós vamos escolher mais 3 famílias. Vamos orar hoje pela família da irmã Sônia. Amém? Amém. Vamos orar hoje também pela família do irmão Bill. Amém? E também vamos orar hoje pela família do Almir. Amém? Então, lembra, viu, Deus? Quando for orar. Família da irmã Sônia, família do irmão Bill e a família do Almir. Tá bom? Amém. Nós vamos nos colocar nos joelhos. Nós vamos dar um tempo, né, para vocês orar por esses motivos, né? O batismo do Espírito Santo, pelos nossos adolescentes e também para permitir as mudanças, né, do Espírito Santo em nossas vidas. E também por essas 3 famílias. Tá bom? E depois nós vai fazer uma oração. Vamos nos colocar nos joelhos. Querido Pai que está nos céus, mais uma vez estamos unidos, nossas vozes nessa oração, meu Pai, que está com o seu pensamento voltado para o trono celestial. Nós chegamos diante de Ti, Senhor, com confiança, porque nós chegamos diante do trono da graça, confiantes, meu Deus, o trono da graça não está disponível. Por isso nós queremos aquilo que o Senhor está desejoso de fazer para o teu povo, para a tua igreja, para os teus servos. Derrama o teu Espírito Santo, nos batiza, meu Pai, para fazermos a tua obra, Senhor. E nada do que nós fazemos de nós mesmos, Senhor, surte efeito na salvação. Por isso nós imploramos, meu Pai, pelo amor de Deus, estamos cansados, Senhor, meu Deus, fracassado, de tentar e não conseguir. Mas desta vez queremos fazer, Senhor, conforme a tua vontade. Queremos seguir, meu Deus, os teus passos e entregar-nos totalmente em tuas mãos. Tira tudo, meu Deus, que não te pertence. Limpa, meu Pai, o templo da nossa alma, para que o Senhor possa habitar em nossas vidas, para que o Espírito Santo possa se apoderar de nós.
Que Ele apareça, que nós cada dia mais vamos diminuir, Senhor. Que possamos renunciar. Abençoa os nossos adolescentes, Senhor Deus. Oh, Pai amado, toca cada um, Senhor, sabe, Deus, as suas necessidades, os seus anseios, as suas dificuldades. Meu Deus, abençoa a família do Edinho, estudar, meu Deus, o qual o Senhor colocou a ele o sacerdócio, para que cuidasse dos filhos que o Senhor deu, Senhor. Que aqui uma bênção especial para Elisa, para São Paulo, para Daniel, que o teu Santo Espírito possa trabalhar, meu Pai, com as famílias da nossa igreja, com os jovens da nossa igreja. Começa, meu Pai, a família. Abençoa, meu Deus, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, Gabriel, hoje ele ouviu a nossa palavra, que o teu Espírito Santo possa conversar, meu Deus, e trabalhar na sua vida, Senhor. E sola o teu servo, Senhor, Deus, meu Deus, a fortaleza dele, Senhor, meu Deus, que ele possa se fundamentar cada vez mais na tua palavra, se agarrar como um bom salva-vida, o único que podemos, o único meio, Senhor, que nós podemos escapar dessa tempestade. No nome do Filho, no nome de Jesus. Todos em oração, Senhor. Abençoa a tua família em nome de Deus. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar naquele lar. Abençoa a minha vida. Senhor, meu Deus, que ela possa cada dia, Senhor, lembrar das palavras que está escutando, meu Deus. Que essas palavras possam ser como tochas de fogo, Senhor Deus, dentro do seu lar, que possam iluminar sua mente, traz paz naquele lar, Senhor. E de modo geral, que Deus abençoe a vida, Senhor. Que agora a palavra que vai ser aberta nesta noite possa vir contra as nossas necessidades. Pedimos em nome e glória de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Que a graça de Jesus nos envolva de forma muito especial, poderosa e profunda. Amém. E que nós tenhamos sempre a certeza de que somos apenas um instrumento para ser usado por Deus em qualquer hora e em qualquer lugar, como uma ponte, como uma seta que acerta o alvo, que a minha vida e a sua vida seja assim, esse instrumento nas mãos do Senhor. Amém. Oi? Deu certo? Como vocês passaram de ontem para hoje? Bem. Bem mesmo? Tudo bom? Ou tudo ótimo? Tudo ótimo. Sabe quando é bom? Sabe quando é ótimo? Quando a gente partilha o amor de Jesus com alguém. Quando a gente fala de Jesus para alguém. Quando a gente fala de Jesus com alguém para alguém. Aí o dia sim pode ser dito que foi ótimo, foi muito bom. E agora, vou perguntar outra vez, como foi o seu dia? Ótimo! Que coisa boa, já vi que vários falaram de Jesus para alguém, isso é muito bom, isso é ótimo. Eu certo agora, Gabriel? Sim, não? Coloca aí na sua internet, aí você vai encontrar. Sonda-me. Aí você põe aqui na tela que eu vou te ajudando a encontrar. Se não acha
um lugar, achei outro. Coloquei Sonda-me, Aline Barros Freire. Enquanto o Gabriel está fazendo ali, hoje nós vamos compartilhar com todos a palavra de Deus e será no livro de Lucas. Então, se você já quiser adiantar, já adiante aí, livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Esse mesmo, Gabriel. Deixa eu só terminar de falar aqui com o pessoal. Lucas 13. E o verso vou falar depois do louvor, tá bom? Mas antes quero convidá-lo a orar. Mais uma vez, muito mais oração, muito mais revestidos seremos no poder de Deus, tá bom? Vamos orar. Obrigada, querido Deus, por tua palavra, que já será escutada, lida e compreendida, porque Deus Espírito Santo, o nosso professor, estará conosco nos instruindo. Muito obrigada, Senhor. Ajuda-nos cada dia mais a entendermos que devemos ser apenas instrumentos em tuas mãos. Pedimos que o Senhor sonde o nosso coração. Usa-nos para a tua glória. Que sejamos apenas um instrumento pelo qual o rio da água viva possa passar, possa saciar minha sede, a sede de todos que estão ouvindo aqui e os que ouvem lá em casa. Ó Deus eterno, glorifica o teu nome, que só o teu nome seja engrandecido. Te peço nesta noite que abençoe de forma especial os nossos amigos que acompanham do outro lado, que estão nos assistindo, que a vida deles, Senhor, possa ser abraçada de forma especial pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Já. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol
Lucas 13. Vocês já estão aí na Bíblia aberta, não é? Lucas 13. Pode colocar, por favor, aqui na tela. Isso. Eu vou pedir para você
fazer bolo, quem já fez pão, sabe que o fermento faz toda a diferença. Quando a gente esquece o fermento. Quando esquece o fermento, pode ter colocado a farinha na quantidade certa, o açúcar, o óleo, o ovo, uma pitadinha de sal, pode ter colocado tudo certinho. Mas se esquecer o fermento, fica só ao lado. Não faz diferença, a gente não vê. Não vê, né? A beleza que foi feita. Dá para comer? Mais ou menos. Ele disse que dá mais ou menos. Vai ficar solado, vai ficar duro, vai dar trabalho, mas alguns vão ter a coragem de comer. Sim? Sim. Mas se tivesse com fermento, Era melhor. se o fermento tivesse, não seria tão ruim para comer. Nós nem sobraria, né? Nós comeríamos com todo o gosto. Porque o fermento faz o quê? Não é só alguma diferença. É toda a diferença. Toda a diferença. Eu quero ver com vocês algumas coisas interessantes que eu tenho aqui. Vou pedir para eu ver colocar aqui. O fermento ou a levedura é o que faz toda a diferença. O negócio está dando isso em olhos, né? Depois que passa de uma idade, até a gente fica precisando. Olha, o fermento ele é usado para assar diferentes tipos de pães, bolos e etc. Se você colocar aqui para mim, Gabriel, coloca para mim, aí eu vou deixar de sofrer. Põe ali, isso. Olha só, o fermento ou a levedura é usado para assar diferentes tipos de pão. Quando ele é adicionado na massa, se inicia um processo de fermentação. E o que acontece? Que torna o pão e a massa mais o quê? Macia, leve, gostosa. Já viram quando a gente faz a massa que põe o fermento, como ela fica, né? Ela vai crescendo, vai ficando bem fofinha e delicada. Depois que a gente põe o fermento, quando está fazendo o pão, se a gente saculejar muito a massa, a gente também pode correr o risco de perder. Mexeu demais com o fermento também é sensível. Vamos lá. Dessa forma, aquilo que nós vamos comer, que levou o fermento, se torna mais agradável ao nosso paladar. É melhor de comer um pãozinho fofinho do que um pão duro. É melhor comer um bolinho fofinho do que um bolo duro. Concordam comigo? Sim? Próximo, Gabriel. O próximo diz o seguinte, agora eu quero entrar nesse texto bíblico que eu estou com vocês aí na Bíblia aberta em Lucas, capítulo 13. Aqui em Lucas, nós vemos Jesus dizendo o seguinte, capítulo 13, o verso é 20 e 21. O que diz? E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É uma pergunta. Aí vem a resposta. É semelhante ao quê? Ao fermento que uma mulher tomou esse fermento, fez o que com ele? Até que tudo levedou. A pergunta é, a que compararei o reino de Deus? E a resposta vem em seguida, ao fermento. É possível que
pecado. Primeira coisa que vem que Jesus uma vez falou assim: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Mas que coisa linda também que aqui Jesus comparou o reino de Deus, o trabalho do Espírito Santo ao fermento. Você vai ver que faz todo sentido. O fermento com o Espírito Santo faz todo sentido. Agora vá comigo lá em João. Volte aí, aliás, vai para frente mais um pouquinho, no livro de João, capítulo 16. Entrou? 16, vai ser do 7 ao 14, são vários versos, nós não vamos ler todos, mas aqui diz assim, ó, logo no início, verso 7: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu? Quem estava dizendo isso? Jesus estava dizendo assim, ó, é bom que eu vá, é melhor que eu vá, convém que eu vá, porque se eu não for, quem não virá? O Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, acontecerá um mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí vai seguindo os versos até o verso 14. O verso 14 diz assim, ó: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Agora, se nós pegarmos esses versos do 7 ao 14, nós vamos ver vários atributos do Espírito Santo aqui. Jesus está falando que ele é conselheiro. Está escrito aqui nesses versos que ele é conselheiro, que ele convence o mundo de quê? E que mais? E do juízo. Que ele revela o verdadeiro caráter de Jesus a nós. O que mais que ele faz? Que ele guia a toda a verdade. E o Espírito Santo também revela o futuro e que ele glorifica a Jesus em nossa vida. São várias coisas que a gente descobre nesses poucos versos a respeito do Espírito Santo. O que mais a gente pode pensar sobre o Espírito Santo? Eu tenho uma anotação aqui que eu queria ler para vocês, que diz assim, ó, que o Espírito Santo, ele exalta Jesus. Eles não são concorrentes. Veja, Jesus falou o seguinte, ó: é importante, convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Então, cada um tem seu papel, sua atividade, podemos dizer assim. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus fez a sua atividade, cumpriu o seu papel e falou assim: agora eu preciso ir. Para o bem de vocês que eu vá, mas eu vou enviar o Consolador. E aí escutem essa anotação que diz assim, ó: o Espírito Santo exalta Jesus. Não há briga entre eles, não há competição entre eles. Um exalta o outro. Continua diz assim, ó: quando estivermos cheios do Espírito Santo, Jesus se tornará mais precioso e maior em valor para nós. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, quem será mais amado por nós? Quem será? Jesus será o centro do nosso maior amor. O nosso amor por Jesus só crescerá se estivermos cheios do Espírito Santo. Continuando, diz assim, ó: uma apreciação muito maior por Jesus se desenvolverá em nós. Olha que lindo! O Espírito Santo vem para desenvolver no meu ser, no seu ser, um apreço muito maior por Jesus, um amor muito maior por Jesus. E vejam que não há concorrência entre eles, não há disputas, não há quem quer ser maior ou melhor, cada um com sua atividade. Isso nos ensina várias lições para dentro do lar. Do mesmo jeito que acontece na esfera espiritual, vocês acham que Deus gostaria
ler agora? Então, se é assim no céu, o sonho de Deus, o plano de Deus é que na nossa casa não exista isso também. Cada um na sua atividade. Ele tem a atividade dele como esposo e como homem. Eu tenho a minha atividade como esposa e como mulher. Eu jamais posso ser esposo ou homem. Nem ele jamais pode ser esposa ou mulher. Cada um na sua função. Cada um na sua atividade. E os dois trabalhando para o bem do lar. Os dois trabalhando para glorificar a Deus, o Criador da família. Sem disputas, sem brigas. Sem um dizer assim, eu que mando aqui porque sou homem, você fique quietinha e me obedeça. Não existe isso no céu. Deus também não quer que exista isso na nossa casa. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Tudo se completa, tudo se combina. Tudo precisa ser compartilhado. E cada um desenvolver sua função para o bem do outro. Para o bem do outro. Deixa eu ver com vocês agora esse slide aqui. Nós vamos analisar esse slide aqui, nesse sentido aqui, ó. No primeiro sentido, número 1, Jesus quis mostrar, ele quer nos mostrar a influência do Evangelho ao comparar o fermento. Que o fermento vai crescendo, tomando proporções. Assim é com a mensagem, assim é com a verdade acolhida. Ela vai crescendo no nosso coração, vai se desenvolvendo, e assim é com a mensagem do Evangelho. Agora, outro ponto também. Em outro sentido, Jesus está nos mostrando que o poder de Deus de mudar a vida acontece em nós. Através de quem? Através de quem? Ok, próximo Gabriel, por favor. O poder da mudança ocorre silenciosamente. Presta atenção agora aqui. Olhem para mim. Não olhem agora não, olhem para mim agora. A irmã vai fazer o pão. Aí ela pega todos os ingredientes, pega o fermento, põe o fermento na massa. Aí começa a acontecer um processo ali, sim ou não? Sim. Um processo silencioso. Mas o processo está acontecendo silenciosamente. O processo está acontecendo. O fermento não fica dizendo, eu estou aqui, eu estou fazendo. O fermento não fica se amostrando, não fica chamando a atenção, mas ele age. Ele age. E muitas vezes, silenciosamente, na nossa vida, representando o Espírito Santo. Muitas vezes, só a gente sabe o que está acontecendo. As mudanças estão aqui, ó, um rebuliço aqui dentro. Um rebuliço acontecendo. Silenciosamente, mas estão acontecendo. Continue aqui comigo. O fermento escondido na farinha trabalha invisivelmente. Depois que o fermento é colocado lá dentro da farinha, como começa a crescer? Você consegue separar o fermento de volta? Não. Nunca mais. Ele está agindo silenciosamente de forma invisível. Já misturou, está levedando tudo. Ninguém está assim, nem ouvindo, mas ele está trabalhando. Continue aqui. O fermento também trabalha de forma secreta, silenciosa e constante. Depois que a gente põe o fermento na massa, é possível dizer assim para o fermento: pare. Eu não quero que você cresça mais. Não quero que você faça mais esse trabalho. Não quero que você deixe minha massa muito grande. É possível dizer isso? Pare. Assim é a obra do Espírito Santo. Se não colocar o plural para sair, vai mexer até transformar. Até transbordar. Assim é a obra do Espírito Santo na vida daqueles que permitem, sem limites. Cada dia é novo, cada dia é novo, cada dia é novo. Cada dia tenho que crescer, cada dia tenho que mudar, cada dia tenho que trabalhar. É uma obra constante. É uma obra constante. Tudo isso para transformar a minha alma, a sua alma, a minha vida, a sua vida. Agora, eu quero conversar uma coisinha com todos nós. Nós estamos vendo aqui o trabalho do fermento, que também foi comparado à obra do Espírito
mistura com a massa faz a diferença? Quem é que faz toda a diferença? Quem é que muda a massa? Quem é que muda ele? Não sou eu? Sério? Tem certeza? Absoluta? Vem cá, meu bem. Quem muda ele? Quem muda ele? Eu mudo ele. Sim ou não? Quem diz sim, levanta a mão. Quem diz não, levanta a mão. Quem muda ele? Quem muda ele? Quem muda você? Então ninguém muda ninguém. Quem muda ele é só o Espírito Santo. O que acontece quando eu quero mudar ele? Não muda, mas desvia, né? Desvia muito. Desvia muito. O que acontece quando eu penso que sou eu que mudo ele? Hã? Dá problema. Vai dar problema. Vai dar muito problema. E aí outra coisa. Quando eu penso que sou eu que mudo ele, eu estou tomando o lugar de quem? Do fermento. Quem é o fermento? Olha o perigo. Ninguém muda ninguém, gente. Quem é que muda o marido? Quem é que muda a esposa? Quem é que muda os filhos? E por que a gente quer mudar o outro? Porque esse é um ser humano mesmo. O ser humano teimoso. Porque a gente quer que o outro seja igual a gente. Porque nós não estamos compreendendo que quem muda o outro é o Espírito Santo. Eu posso fazer alguma coisa nesse processo para mudar ele? O que eu posso fazer? É só isso. Quer dizer, só não. Não é só orar. Porque a oração tem muito? Tem não. Quem tem poder é Deus que ouve a oração. Mas as orações elas se tornam poderosas. Por quê? Porque elas vão para o ouvido de um Deus que tem todo poder. E a minha parte, a sua parte é orar. Aí se eu quero que ele mude, eu só tenho que pedir para quem pode mudar. Pedir para quem pode mudar. E pedir para quem pode mudar que ele abra a porta para quem pode mudar. Minha parte é: sim, fermento. Se a pastora disser assim, não quero você aqui não. Eu estou muito bem, obrigado. Não preciso de fermento. O negócio cresce? Nunca. O negócio muda? Transforma? Fica bom, gostoso, fofinho? Nunca. Então, o que é que eu tenho que fazer nesse processo de mudança do meu esposo? Revesti-lo de muita oração. Como uma mulher de Israel, como uma mulher sábia, no arraial de Israel, eu tenho que fazer calo no joelho, orar, cobrir de oração, cobrir meu esposo de oração, pedir a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, de sabedoria para a vida dele, cobrir de oração. E dizer assim para Deus: Senhor, faz com que ele deixe o Senhor trabalhar na vida dele. Senhor, que ele permita o Senhor girar a chave e entrar na vida dele. Que ele permita. Mas o que acontece? Geralmente não é isso. Geralmente ele não gosta que ele fale assim. Por que você fala assim? Não quero que você fale mais assim. Você tem que mudar. Por que você não muda nunca? Eu estou com você há não sei quantos anos. Você do mesmo jeito. Esse homem não tem mais jeito. Não muda nunca. E não vai mudar nunca mesmo. Porque a nossa reclamação não muda o outro. Só o Espírito Santo muda a outra pessoa. Muda eu, muda você. Só o Espírito Santo. Pode falar, irmão. E às vezes nós oramos errado. Nós oramos assim: Senhor, muda fulano.
nasceu em uma adventista e teve tudo que uma criança adventista pode ter de alimento espiritual, do que é espiritual. Até na barriga já tinha a lição do português, então tudo aquilo que a gente como pai, mãe, cristão, precisava fazer, porque João Lucas foi feito. Ok, João Lucas cresceu, se tornou um juvenil, aconteceram algumas coisas que vocês ouviram na nossa live, sábado. E aí João Lucas chegou na adolescência, 13 anos. Eu e o pai e ele. Fabi já tinha casado, já tinha para cuidar da vida dela, né? Então João Lucas sempre foi um garoto muito sozinho. A companhia era eu e o pai, mas a gente sempre precisa, escutem aqui, ó, os pais, todos precisam de um igual. O que eu quero dizer com isso? Que as crianças precisam Vocês estão vivos? As crianças precisam os jovens precisam os adolescentes precisam e os adultos precisam adultos. Isso é natural, gente, natural. Mas por muito tempo ele só tinha eu e o pai, 2 adultos, certo? E nós, nessas viagens todas, várias e quase todas as vezes, chegávamos numa igreja muito pequena, às vezes o tamanho dessa, mas com 6, 8, 12 membros, a maioria adultos, e faltava juvenis, crianças, adolescentes. Aí foi crescendo assim, mais com eu e o pai. Quando chegou 13 anos, nós estávamos numa cidadezinha bem pequenininha, com cerca de 3 mil habitantes, uma igreja desse tipo de adultos e idosos. E aí a Lucas começou a dar trabalho para ir para a igreja. Só que a gente não estava percebendo muito, porque ele ficava atrasando, se escorando, demorando a cortar. E a gente ficava naquela pressão, né? Aquela pressão, vamos, tem que chegar lá cedo, tá? Aquela pressão que vocês já sabem que não funciona, às vezes dá efeito reverso. E deu bem reverso com a gente. E aí, fomos para a igreja nós 3, ele já foi sem querer ir. E aí, quando estávamos lá na igreja, nesse dia, de repente eu procurei o João Lucas. Cadê João Lucas? Não estava. Foi o primeiro choque da minha vida. Vocês não têm ideia. O filho com 13 anos, a primeira vez que eu procurei o nosso filho na igreja, ele não estava. Mas para mim aquele foi um choque tão grande que eu não. E ele deixou na minha Bíblia escrito até hoje, um recadinho. Fui para casa. Não quero ficar na igreja. Quando eu li aquele recado, aquele papel, foi terrível para mim aqui. Terrível. Porque aí eu comecei a compreender, a ficha começou a cair. E aí foi só acontecendo. Ele se desinteressando cada vez mais pelas coisas de Deus. De ir para a igreja, ia na marra, mas se esfriando. E aí começou cada vez mais a usar o telefone. E nós tínhamos internet em casa, porque eu precisava para o trabalho. E às vezes a gente tinha que desligar a internet para ele dormir. Só que a gente às vezes dormia. E às vezes o Lucas estava lá, até não sei que hora, só Deus sabe. Foi muita luta, gente, muita luta. Aí 13 anos. E nessa situação, não vou entrar em detalhes agora por causa do tempo, ele foi só esfriando. Chegou ao ponto que nós tivemos que ligar para o nosso pastor e dizer assim: pastor, tira a gente daqui. E nós falamos para Deus, antes de falar para o pastor, falamos assim: a gente procurou ir para IAM, para colocar ele em contato com outras pessoas, porque ele não tinha ido para a escola ainda, dando em detalhe. Ele tinha ido só um tempo, depois não foi mais, e aos 13 anos ele não tinha ido na escola ainda, porque eu fiz educação domiciliar com o João Lucas. Isso é outra história que eu não vou contar hoje. E aí, nós falamos para Deus assim, eu e o pai:
socorre a nossa família, ou nós não vamos ser mais missionários. Ou o Senhor nos socorre, ou a gente deixa de ser missionário. Porque a gente não pode ganhar o mundo todo e perder nosso tempo. Senhor, nos socorra. Aí falamos para o pastor tudo o que estava acontecendo. Aí falou: vou tirar vocês daí agora. Vocês precisam ir para outro lugar. O João Lucas precisa de companhia. Ele precisa de uma classe de adolescentes. Ele precisa de outros adolescentes. Ele precisa de raiz. O João Lucas está sem raiz. Porque, de fato, como se anda muito, quando ele estava começando a fazer amizade, o que acontecia? Tchau, amiguinho, que eu já estou indo. E aí o pastor nos socorreu, levou para Jequié. E lá ele teve uma classe dos adolescentes, uma professora. Gente, quem é professor de jovens e adolescentes aqui? Lutem por eles. Lutem, lutem, lutem. Não tem quando eles... Não tem quando a gente acha que eles não querem nada. Não é verdade. Muitas vezes eles não estão sendo amados, cuidados, e a gente acha que eles não querem nada. A gente não pode desistir dos adolescentes. Não desista. A igreja de João Alfredo não desista dos adolescentes. Em Jequié, João Lucas teve uma classe de adolescentes que o amou. Uma professora que o amou. Que ia lá em casa buscar João Lucas várias vezes quando o meu argumento do pai não funcionava. Ela passava lá e arrastava, tirava ele e levava ele para a igreja. E a ela, ele obedecia. Amém. E a outra coisa muito importante quando eu falo para pais de adolescentes, nós precisamos ter uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Porque às vezes chegando numa idade que o nosso adolescente não vai nos ouvir tanto, mas se ele tiver uma referência espiritual na igreja, uma pessoa que o ame, ela vai falar, ele vai falar, e aquilo vai ser lei. Ele obedece. E com a minha amiga, eu sou eternamente grata. Muitas vezes era assim: vou passar aí agora, João Lucas. Vista a roupa, eu estou passando aí agora, vou levar você para a igreja. Não, tia Denise, eu estou passando aí agora. E eu não quero demora, eu não vou atrasar. Adivinha o que acontecia? E às vezes quando chegava lá, estava demorando, ela entrava e saía pegando ele, calça o tênis no carro para ir embora. Vocês não sabem quanto isso nos ajudou. E como é importante ter na igreja pessoas assim, que façam uma rede familiar com filhos e com pais de adolescentes, para um apoiar o outro. Isso é muito importante. Muito importante. E nós não éramos a central. Detalhe, nós não frequentávamos a central, porque o pastor nos levou para outra igrejinha bem pequenina. E nós falamos para ele: que você quer ir para qual igreja? Eu quero ir para a central. Então vai para a central. E lá em cima. E detalhe, lá na central, na igreja central, o João Lucas, ele era João Lucas. Prestem bem atenção aqui, lá na central, ele não era o filho de Esté e João. Não era um missionáriozinho. Não era cobrado. Ele não precisava ser a nossa sombra. Porque isso é outra coisa assim dura que a gente faz com os filhos dos líderes. A gente quer que os filhos dos líderes sejam como os líderes são. Mas na central, João Lucas não precisava ser nossa sombra. Ele era amado, respeitado, querido. Lá ele era João Lucas. E lá, quando nós chegamos lá depois, todo mundo já conhecia João Lucas. Ah, vocês são os pais do João Lucas? Não era mais assim. João Lucas, seus pais são João e Esther? Não. Vocês são os pais do João Lucas. Olha, eu sei que aqui tem líderes e tem filhos. Gente,
Tenham piedade. Os nossos filhos, eles não têm que ser nossa sombra, nossa cópia. Tem aqui o Samuel. O Samuel é Samuel. Ele tem a essência dele, o jeitinho dele. Ele vê o mundo com a orientação que os pais dão, mas ele jamais será uma cópia exata dos pais. Se o Samuel errar, e ele vai errar, tenha misericórdia. E tenha misericórdia dos pais. Porque a gente às vezes fala assim, é a filha de fulano, é a filha de ciclano. Nós precisamos ser mais misericordiosos. Só que com a nossa ida para a GPE, as coisas melhoraram, mas não em todo. Não em todo. Graças a Deus, irmão, que lá nós tínhamos essa professora, essa classe, os anciãos que gostavam dele. Logo puseram ele na sonoplastia. Ele é muito bom disso. E tentavam sempre cuidar do João Lucas, mas ele é muito caseiro, tímido. Por outro lado, o João Lucas cada vez mais usava a internet, se afundava ali em jogos. Vocês não sabem o que é isso. Quem não tem, não fale em nome de Jesus. Não fale se você não passou isso. Não queira ensinar, não queira dar lição se você não passou isso. Sabe por que eu falo hoje? Porque eu sei o que é isso. E eu não tenho vergonha de falar. Porque como nós já dissemos aqui, nós não somos a família perfeita. E eu agradeço a Deus porque me deu o João Lucas e nos deu todos os trabalhos e as dificuldades que nós passamos com o João Lucas na adolescência. Sabe para quê? Para que eu olhasse hoje para a irmã e tivesse misericórdia dela para ela ter um filho adolescente. Porque talvez se eu não tivesse tido dificuldades com o João Lucas, eu olhasse para quem é pai de adolescente de forma bem cruel, querendo dizer para eles o que tem que ser, o que tem que não ser, como funciona, como não funciona, porque olha, os dedos das mãos não são iguais. Talvez funcione lá em casa, na sua talvez não funcione. E o meu papel é orar, é misericórdia e amar, porque só o Espírito Santo muda. Só o Espírito Santo. Mas nós custamos a entender isso. Quando a gente viu o João Lucas jogando, era um desespero. Um desespero. Quando eu vi o João Lucas virar a primeira noite jogando, vocês não têm ideia de como aquilo doeu. Como foi difícil. Como foi difícil. Anoitecer e amanhecer jogando. Difícil demais. Só parava quando descarregava o telefone. Era assim mesmo. E o notebook, vocês, gente, olha, é coisa assim, não dá nem para acreditar às vezes. A gente pegava o roteador, escondia o roteador, esse menino achava. A gente pegava esse notebook, escondia, ele achava. Em todo lugar que a gente escondia esse notebook, ele encontrava. Era incrível, incrível. Uma vez nós guardamos o notebook dentro do carro, na garagem. Adivinha? Ele achou. Minha gente, aquele era coisa de Deus, não. Não era mesmo. E quando a gente conseguia tomar o computador e vetar totalmente, ele ficava irritado, violento. Ele tinha abstinência. É um negócio incrível. É igual a droga. É terrível. Terrível. E quando eu vi o meu filho a primeira vez virando à noite jogando, foi desesperador. Aí era que a gente entrava com mais força, com mais violência, para impedir que aquilo acontecesse, porque a gente fica em desespero. E outra coisa, eu nunca tinha passado por aquilo, eu não sabia lidar com aquilo. Então eu tinha que fazer alguma coisa. E na minha mente do pai, a gente tinha que fazer alguma coisa. E o que a gente fazia? A
A gente cortava a internet, a gente escondia, a gente brigava, a gente, sabe, se enfrentava. O negócio estava ficando feio. Mas era assim, fora isso, adivinha? Era um excelente, ele era um excelente filho. Estudioso, notas boas. Mas isso nos consumia. Que a gente via ele era também se consumindo, o inimigo escravizando ele. Chegou num ponto assim que esse notebook que a gente usa para as coisas de Deus, que a gente consagrou, ele entupiu de jogos, a gente tirava, ele colocava. A gente deletava, ele colocava. Esse notebook aqui teve um dia que ele enfrentou o pai. Os dois se enfrentaram. Esse notebook rachou a tela. Para vocês verem em que nível estava. Eu faço faculdade, terminei a faculdade, faço todo online. Então eu precisava desse notebook para estudar. Muitas noites eu estava cansada, com sono, mas eu ficava com o notebook fingindo que eu estava estudando para que ele dormisse, para que ele fosse vencido pelo sono. Quando eu olhava que ele estava dormindo, eu fechava o computador e dormia. Muitas noites eu dormi mal, eu dormi pouco, eu estava ficando doente já. E quando mexe com o filho, desestrutura a gente. E o nosso filho foi consagrado para o Senhor. Nós consagramos João Lucas no ventre. No dia que nós planejamos o João Lucas, antes do momento, nós oramos. Falando assim, agora nós vamos para o nosso momento de intimidade, na intenção de gerar um filho. Todo o tempo João Lucas foi dedicado, consagrado para o Senhor. E você vê o negócio desse acontecendo, não é fácil não. Não é fácil não. E chegou nesse nível de enfrentamento, porque ele queria a todo custo o notebook e o telefone. E nessa situação, nós íamos nos, sabe, distanciando. É isso que eu queria falar agora. Olha o que acontecia. Quem estava saltitando de alegria, dando um pulo de alegria na nossa casa? O inimigo. Porque a gente querendo resolver uma situação sem saber como, a gente o afastava. Gente, nós estávamos afastando. Sabe que a gente começa a parecer assim estranhos? Afastando. Nós estávamos perdendo terreno. E quando a gente perde de influenciar. Porque quando você está longe, você não influencia tanto como você está perto. A situação estava bem difícil, bem feia, bem complicada. E estava desse jeitinho para mais. Aí ele não queria mais sair de casa, não queria sair com os amigos, tinha que ir afastado às vezes, enfim. Um dia, o meu esposo acordou cedo. Ele sempre acorda primeiro que eu. Sempre. Eu passei na sala, ele estava na sala estudando a Bíblia, ele estava em oração. Eu tinha dormido mal, porque eu fui dormir tarde, por conta dessa situação toda. O João Lucas estava jogando. E outra coisa, viu? Vocês pensam que era joguinho bobo? Aquele joguinho do Mario? Eram os piores. Free Fire e outro lado. Esqueci o nome agora. Mas eu fiquei depois especialista nisso. Depois eu fiquei especialista nessas coisas aí. É outro que eu esqueci o nome. Era só aquele de matar mesmo. Era bem isso. Aí eu passei na sala e aí ele me chamou. Porque nós já estávamos desgastados com essa situação, sabe, irmã? Aí ele me chamou e ele me mostrou tudo que ele tinha feito naquela madrugada. Porque nós vivíamos pedindo a Deus ajuda, pedindo a Deus uma saída, pedindo que Ele nos socorresse. E aí Deus nos socorreu naquela madrugada. E o verso que Ele deu dizia o seguinte: Ele me mostrou na Bíblia,
nos falou aqui. Olha o que Deus me falou. E Ele deu assim, ó, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz. Naquele dia, nós entendemos que tem uma certa idade. E quando chega em uma certa idade, quanto mais você briga, quanto mais você enfrenta, quanto mais você vai para cima, você se distancia, perde carinho, perde de influenciar a vida dos filhos. Naquele dia nós entendemos que não era a nossa força, nem a nossa violência que ia mudar o João Lucas. Naquele dia nós entendemos que era somente o Espírito Santo. Só o fermento faz toda a diferença. Naquele dia nós entendemos isso. Não é que nós deixamos de lutar por Ele. Não é que nós deixamos de falar quando é necessário. Mas o que nós entendemos naquele dia é que falar menos e orar mais dá mais resultado. Tem momentos, tem estágios na vida dos nossos filhos, lá em casa, com meu esposo, que falar menos e orar mais dá muito mais resultado. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Diga aí. Oi, irmã. Como eu queria dizer isso? João Lucas continua jogando. Ele joga até hoje. Mas continue orando, não desiste não. Eu já passei uma fase quase igual, mas foi difícil. Mas eu venci. Ainda hoje eu tenho dificuldade com ele, que ele é bem teimoso, mas a gente está ali. Eu sei que eu estou ali, mas ele não é fácil não. Eu chorei muito essa noite. Então a senhora sabe o que eu estou falando. Sei. Escutem. O que aconteceu foi que mudou aqui dentro. De mim e do Pai. Porque nós entendemos que nosso filho pertence ao Senhor. Que ele foi consagrado para Deus. E que é o Espírito Santo que vai mudar ele. Amém. Mas, irmã Eda, Deus tem feito muitos milagres. Amém. Muitos milagres. Muitos. João Lucas ainda continua jogando. Mas hoje ele joga muito menos. Muito menos. Para a gente já é uma grande vitória. Uma grande vitória. A gente vê coisas na vida dele assim, tão pequeninas, que para outros, para a gente é uma comemoração. É ele se interessando pelas coisas do céu, ele cantando no culto do pôr do sol, ele orando, ele participando de um congresso de jovens, sabe? Ele pedindo perdão para os pais. Gente, Deus tem feito muitos milagres. Mas o principal milagre que Deus tem feito, quando não muda o outro, ele muda a gente. E nós ainda cremos que mais o Espírito Santo fará. Porque é o fermento que faz toda a diferença. É o fermento que faz toda a diferença. Desse dia em diante, nós começamos a pedir todos os dias. Não falta um dia sequer que a gente não peça o batismo do Espírito Santo para a vida dele, para a vida do nosso filho. Como pais e mães que temos autoridade diante de Deus, nós suplicamos, nós reclamamos de Deus a resposta de Atos 2,39, que diz que essa promessa é para mim e para o João Lucas, para o pai e para o João Lucas. E todos os dias a gente tem pedido pelo batismo do Espírito Santo na vida dele. Eu sei que muitas vezes ele nem ora, ele nem pede, ele acorda, mas nós estamos
Senhor, vai lá no quarto do João Lucas. O quarto dele é tal quarto. A cama dele é tal cama. O Senhor sabe, vai lá, Deus Espírito Santo. Enche o nosso filho. Enche o nosso filho. Enche o nosso filho. Dá o teu poder para ele vencer. Seja um fermento na vida dele. Porque é o fermento que faz toda a diferença. E o fermento, ele faz a mudança de dentro para fora. O fermento, se ele ficar fora, sempre fora, ele não vai fazer diferença. Ele tem que ser colocado dentro. E a primeira diferença que ele faz, a primeira transformação acontece onde? Aqui dentro. Dentro. É a primeira transformação. Depois você vê o pão crescendo. Depois você vê por fora o negócio acontecendo. Mas primeiro no coração. Depois é que a gente vê a diferença. Pode passar, Gabriel. O Espírito Santo começa a sua obra em nossos corações e depois ele trabalha no nosso exterior. Tem outras citações que eu não vou ler por conta do horário, mas só isso que a gente conversou esta noite basta. O Espírito Santo é o fermento que muda e faz toda a diferença. Pode ir para o último, Gabriel. Não, volte ali. Isso. A palavra de Deus deve ter um efeito santificador em nossa associação com cada membro da família humana. O fermento da verdade não produzirá espírito de o que é que o Espírito Santo, o fermento da verdade, não produz? Não produz rivalidade, amor de ambição, desejo de primazia. Está acontecendo isso na sua casa? Ou aqui na igreja tem acontecido isso? Desejo de ser o melhor, de ser visto, de ser reconhecido, ciúmes, contendas, rivalidades, amor de ambição. Se está acontecendo isso é porque está faltando o fermento, o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está, quando o fermento está, nada disso pode ter espaço. Continua ali. O amor verdadeiro que vem do alto não é egoísta e nem muda. Não é dependente do louvor humano. O coração daquele que recebe a graça de Deus transborda de amor a Deus e àqueles por quem Cristo morreu. O que está querendo dizer aí é o seguinte: que aquele que depende do Espírito Santo, depende de Deus, não fica esperando bajulação, louvor humano, ser reconhecido. Não canta para depois na ponta dizer assim: parabéns, você cantou muito bonito, você tem amor. Não faz isso para receber isso em troca. Não pregue para ouvir louvores. Não faça as coisas esperando nada em troca. E lá em casa, eu não faço a comida esperando que ele diga: que comida gostosa, que delícia. Eu não faço as coisas para o filho esperando o reconhecimento. Eu só faço porque amo. É assim o amor. A gente deve fazer sempre por amor, não esperando reconhecimento, nem ser visto. Por favor, próximo. Vamos por último. Por favor, próximo. Ali diz assim, ó: o Espírito Santo é o sopro de espiritualidade na vida e na alma. Ali tem um errozinho. A transmissão do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Entenderam? O que quer dizer aquele trechinho ali? Se eu tenho o Espírito, eu tenho a quem? A Cristo. A vida de Cristo. Ele, quem é Ele? O Espírito Santo. Coloca em mim, impregna o receptor com os atributos de quem? De Cristo. Somente aqueles que são assim ensinados por Deus, aqueles que possuem a operação interior do Espírito, em cuja vida a vida de Cristo se manifesta, deve permanecer como representantes dos homens para ministrar em nome da igreja. O que esse texto quer nos dizer assim, bem resumidamente, eu vou dizer ali, é aquele
fiel a Jesus até a morte. Todo aquele que for fiel, todo aquele que quiser. Veja o que está escrito nessa colher. Leiam todos comigo. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios. Se todos estivessem dispostos, todos teriam e seriam cheios do Espírito. Se todos estivessem dispostos, todos teriam fermento. E o fermento faz toda a diferença. Pode passar para o próximo. Essa semana, nós estamos tomando decisões. Qual foi a primeira decisão que nós tomamos no sábado? Leiam juntos, vamos juntos. Convidar Jesus para o nosso casamento. No domingo, qual foi a nossa decisão? Quebrar maldições na nossa vida e em nosso. Ontem nós tomamos duas decisões. Quais foram? Aceitar Jesus como Senhor da nossa vida e do nosso. E qual foi a outra? Fazer uma limpeza no nosso lar. E hoje? Hoje a nossa decisão será essa: experimentar verdadeira mudança através do trabalho do Espírito Santo. Experimente você essa mudança. Experimente essa mudança. Deixe o fermento fazer a diferença na sua vida. Deixe o Espírito Santo fazer a diferença na sua vida, na sua casa. E deixe o Espírito Santo fazer a diferença na vida do seu esposo. Não é você que faz. Você não muda ele. Você não muda ela. Deixe quem sabe trabalhar. Permita, abra espaço para que o Espírito Santo faça verdadeiras mudanças na sua vida. Eu quero perguntar o seguinte: onde estão seus papeizinhos? A cada noite nós estamos treinando nossa entrega. A cada noite nós temos o que entregar. E hoje nós vamos entregar no nosso papelzinho, dizendo assim, ó, presta bem atenção. Nós vamos dizer assim, ó: Senhor, eu entendo que eu não sou o fermento. Eu entendi que eu não sou o Espírito Santo. Que não sou eu que mudo o Newton. Quem muda ele é o Espírito Santo, colocando nele os atributos de Cristo. E se ele tiver o Espírito, ele terá a vida de Cristo. Senhor, que coisa linda que eu descobri. Eu tenho uma arma poderosa na minha mão agora. Eu vou orar mais ainda por ele. E vou dar espaço para o Senhor trabalhar. Porque eu não sou fermento. Não sou eu que mudo. E com este papelzinho nós vamos dizer isso para Deus: Senhor, seja o fermento primeiramente na minha vida. Seja, Deus Espírito Santo, o fermento na vida do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, do meu lar. Seja o fermento que coloca tudo levedado, um ambiente fofinho, um lar agradável, uma convivência feliz, uma convivência agradável. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Nós vamos ouvir ali um louvor falando sobre o Espírito Santo. Aí você vai ficar aí com o papelzinho na mão, você vai orar, vai falar isso para o Senhor. Depois você traz o seu papelzinho, a sua decisão aqui à frente, e nós vamos cantar Toque de Poder. Pedir que o Espírito Santo venha e faça essa transformação, que ele seja mesmo o fermento na nossa casa. É o seu momento de falar com Deus, escrever no papelzinho se você tiver caneta, se não tiver, não tem importância, mas fale com Deus.
obrigada, Senhor, por nunca desistir da nossa família. Obrigada, Senhor, pelo teu grandioso desejo de fazer tudo novo, de tornar nossos relacionamentos fofinhos e agradáveis, assim como o fermento que é colocado na massa. Obrigada, Senhor. Nesta noite nós tivemos a tua presença conosco. Queremos te pedir, Deus Espírito Santo, mude as coisas de lugar. Senhor, Deus Espírito Santo, tu tens liberdade. Nós te damos liberdade. Ao vir aqui na frente, nós viemos para dizer isso também, para permitir o teu trabalho na nossa vida e para dizer ao Senhor: pode mudar as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Faça-nos conscientes de que o Senhor é o agente da transformação. O fermento faz toda a diferença. Nós não somos agentes de transformação na vida de ninguém. Quem transforma verdadeiramente, quem muda verdadeiramente é o Senhor. O nosso papel nesse processo é nunca desistir, é sempre orar, é sempre interceder, é sempre pôr no teu altar os nossos amados, que através da nossa oração, da influência da nossa intercessão e da permissão que eles darão, o teu Espírito Santo faça as mudanças necessárias e verdadeiras na vida de cada um. Nos ajude a descansar, Senhor, a descansar, entendendo que não é a nossa força, nem o uso da violência, mas é o teu Espírito que transforma. Transforma essa igreja também, Senhor, porque aqui nós somos uma grande família. Uma grande família, Senhor. E nesta família não pode haver algumas coisas que desagradam a Ti. Desejo de aparecer, desejo de ser melhor, disputas, orgulho. Que nosso eu diminua, Senhor, para que o Senhor cresça, para que o Senhor seja visto nesta igreja, nesta irmandade, que aqui haja amor, haja união pela presença constante do Espírito Santo. Deus Espírito Santo, revela a nós a pessoa maravilhosa, o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Imprima em nós o caráter de Jesus. Pedimos hoje e sempre, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.